Fala pessoal, tranquilo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo e hoje eu vou trabalhar com vocês sobre capitalismo e suas fases. Antes de qualquer coisa, vamos definir capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico e quais os dois pontos principais dele? Propriedade privada dos meios de produção, ou seja, a gente tem pessoas que são donos das fábricas, das indústrias, no comércio, fazendas, etc. Então, essas pessoas têm propriedade privada desses meios de produção. E a partir da exploração desses meios de produção, o que se tem, que é o segundo ponto do capitalismo? O lucro. Então, os dois principais, propriedade privada dos meios de produção e o lucro. É importante destacar que o sistema capitalista, ou seja, o capitalismo, é o sistema que opera em praticamente todos os países do mundo, algumas poucas exceções, mas na maioria dos países do planeta. Todavia, há adaptações desse sistema à realidade de cada país. Bem, e como surgiu o capitalismo? O capitalismo ele é oriundo da decadência do sistema feudal. Só para a gente lembrar, o que é o sistema feudal? O sistema feudal ele surge a partir da crise do Império Romano, ou seja, dos ataques dos bárbaros no Império Romano, que minaram basicamente a circulação, as trocas comerciais, a circulação de mercadorias entre as cidades. Dessa forma, o que começou a acontecer? Ou seja, dentro do Império Romano começaram a aparecer comunidades autossuficientes, normalmente se organizavam em cidades fortificadas com muralhas. E no meio dessas muralhas nós tínhamos as casas dos servos e, exatamente no centro, o castelo do senhor feudal. Bem, essa era a organização básica do sistema feudal. Todavia, a partir do momento que a gente vê a diminuição dos ataques dos bárbaros e praticamente a finalização desses ataques, a dinâmica do sistema feudal ela se altera. No primeiro momento ela é toda organizada para se defender desses ataques. Agora, já que não tem mais ataques dos bárbaros, a primeira alteração foi esse pessoal que estava ocupado com exército, com proteção, esse pessoal agora é deslocado para a produção. Então agora se tem uma quantidade maior de pessoas como mão de obra. Segundo ponto é que nesse momento foram inseridas novas tecnologias de produção. Esses dois pontos, logicamente tiveram outros, mas eu estou falando dos principais, esses dois pontos influenciaram grandemente no crescimento da produção dentro do sistema feudal. Consequentemente, o que nós vemos agora? Excedentes. Então a gente vê um sistema que no primeiro momento a gente praticamente não tinha comércio, agora sobrando excedentes. Então a partir desses excedentes, o que a gente começa a ver? O reacendimento de um comércio. Ou seja, antes esse comércio era feito basicamente daquilo que não era produzido dentro dos feudos. O que se via principalmente? Comércio de sal, metais e vinhos. Agora com essa sobra, com esses excedentes, a gente começa a ver uma diversificação do comércio. Junto com essa diversificação, a gente tem também a necessidade de surgimento de uma unidade de troca, ou seja, o ressurgimento da moeda. Bem, se agora a gente tem comércio, a gente começa a ter o crescimento de pequenas vilas, onde se tinham as feiras, ou seja, chamadas de burgos. A partir do crescimento desses burgos, a gente começa a ter, aliado a isso, o crescimento então das cidades, ou seja, as feiras elas começaram a acontecer, atraíram pessoas, as pessoas começaram a se fixar ali e começaram a surgir cidades, ou fortalecer cidades que já existiam, ou surgir novas cidades. Então, a partir do comércio a gente tem uma mudança de um sistema feudal baseado na propriedade rural, baseado com a maior parte da população na zona rural, agora para um sistema que caminha para o capitalismo, com a população se deslocando para as cidades. Assim, o que se percebe? Essa alteração de rural para urbano altera também o sistema de organização, ou seja, a organização social. Antes a gente tinha um sistema baseado no senhor feudal, clero, exército, guerreiros, etc. E lá no final dessa pirâmide a gente tinha o quê? O servo. Agora a gente já começa a ter uma mudança dessa organização, com o surgimento principalmente do quê? Dos burgueses. Bem, o comércio também ele vai ser incentivado por quem?
as cruzadas tiveram um papel importante porque elas trouxeram do Oriente Médio novos produtos, as famosas especiarias. Bem, principalmente no final do século XIII, a gente vê uma movimentação e uma ocupação turca naquela região do Oriente Médio. E isso dificultou a vinda dessas mercadorias para a Europa. Então o que os europeus começam a buscar agora? Novas rotas para a busca dessas mercadorias. Desta forma, o que se visualiza? Se precisa buscar novas rotas, quais seriam essas rotas? Gente, pensem bem. Portugal, Espanha, Península. Boa parte do território português e espanhol é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, qual seria a principal rota para portugueses e espanhóis? Buscar essas especiarias utilizando o quê? O Oceano Atlântico. Então, eles começam a explorar o Oceano Atlântico, já que isso, vindo pelo Mar Mediterrâneo, essas mercadorias vindas pelo Mar Mediterrâneo, já não eram tão mais viáveis. E por que eles começam a explorar o Atlântico? Também aliado à chegada de tecnologias. Ou seja, já começam agora a usar bússola, astrolábio, quadrante, houve uma evolução das cartas náuticas. Então tudo isso colaborou para a ida ao Atlântico e, consequentemente, essas grandes navegações. E o que as grandes navegações trouxeram? Ampliação do mundo conhecido. Descobre-se a América, posteriormente a gente tem a Oceania, além da exploração de áreas da África e da Ásia que não eram exploradas por causa da falta de tecnologia de navegação, de locomoção. Assim, o mundo comercial, o comércio, agora ele se amplia. Eu não tenho mais o comércio centralizado ou baseado na Europa, mas agora eu tenho um comércio que ele se expande para outras regiões do mundo. Um ponto importante, falei das grandes navegações, mas as grandes navegações elas não poderiam ser realizadas se não tivesse um ponto importante, que é a organização dos estados nacionais. O feudalismo era um sistema em que o poder era descentralizado. Ou seja, o poder estava nas mãos dos senhores feudais. A figura do rei, do monarca, ela existia, mas na maioria das vezes era simbólica. A partir deste momento, principalmente porque era necessário ter um poder central para que pudesse financiar essas grandes navegações, tem-se agora a organização de um Estado-nação. Quais são os dois primeiros Estado-nação que são organizados? Portugal e Espanha. Posteriormente a gente tem Inglaterra, França e outros Estados-nação. Bem, o capitalismo é dividido em fases. Hoje fala-se em 3 fases. Com relação à primeira fase do capitalismo, essa fase é chamada de capitalismo mercantil ou capitalismo comercial. Ou seja, é o capitalismo que surge logo após o fim do sistema feudal. E quais as bases desse capitalismo? Primeiro ponto é o controle do Estado sobre a economia, uma interferência estatal muito grande sobre a economia. E o segundo ponto, as trocas comerciais visando lucro. Então essas são as duas bases dessa primeira fase do sistema capitalista. Qual foi o período em que ele ocorreu? Século XVI até mais ou menos em meados do século XVIII. E quais características nós vemos nessa primeira fase do capitalismo? Primeira coisa, monopólio comercial, ou seja, o Estado controlava o comércio. Lembre-se aí que era o período das colônias americanas, a gente tinha um pacto colonial. Então o Estado, a coroa, ela dava autorização para burgueses, ricos, explorarem áreas, explorarem zonas comerciais. Então esse monopólio era do Estado. Segunda coisa, era a política do metalismo. Quem era o Estado rico? Quem era o país rico? O que tinha um maior volume de estoque de metais preciosos. Outro ponto também importante era o protecionismo. Ou seja, se eu tinha de manter um estoque alto de metais preciosos, como que eu poderia fazer isso? Um dos pontos era dificultando a importação. Aí que vem o protecionismo. Para que eu importasse, eu pagaria alíquotas de importação. Então fica mais caro eu comprar, ou seja, importar, do que eu produzir internamente. Então o protecionismo visava, incentivar a produção interna, e 2, e era o ponto principal, sem sombra de dúvida, impedir a saída de divisas, de dinheiro do país. Ou seja, acumular dinheiro dentro do país. Outro ponto, e está totalmente ligado à questão do protecionismo, é a balança comercial favorável. Ou seja, eu tinha de comprar menos e vender mais. Quanto mais eu vendia e menos eu comprava, mais eu acumulava estoques de metais preciosos.
E o último ponto que eu já comentei com vocês é o colonialismo, ou seja, era o período de colonização das colônias americanas. É importante lembrar que, dentro da América, nós tivemos duas metrópoles que conseguiram áreas muito importantes na questão colonial, que foram Portugal e Espanha. Então a situação desses países, em comparação com as dos demais, era um pouco diferenciada. Ou seja, como nas colônias eles tinham lá jazidas de ouro e de prata e de pedras preciosas, eles eram países que não se importavam muito com a questão de protecionismo, de uma balança comercial favorável. Situação diferente que a gente viu, por exemplo, na Inglaterra, na França e nos demais países. A segunda fase do capitalismo é chamada de capitalismo industrial ou industrialismo. Pelo próprio nome, foi o período em que nós tivemos a Revolução Industrial. Quais eram as características dessa segunda fase? Primeiro ponto, a gente vê aí o crescimento muito grande no comércio, ligue esse crescimento aí com a expansão comercial marítima, ok? Junto com isso a indústria, ou seja, para que se precisava ter indústria? Se eu estou tendo expansão comercial, eu precisava produzir mais rápido e com menor custo, ou seja, os pontos principais em quando a gente pensa em atividade industrial. Outro ponto importante é a gente entender, ou seja, com isso a gente tem um incentivo a sair de uma atividade de produção, uma forma de produção extremamente arcaica, normalmente com uma pessoa fazendo todas as etapas da produção, para agora um sistema produtivo em que nós temos a maquinofatura, a máquina produzindo. E outra característica é a figura do burguês. Ou seja, a burguesia agora ela assume o poder. É interessante a gente observar isso, principalmente quando a gente analisa as revoluções. Revolução Inglesa, por exemplo. A burguesia sobe ao poder, né, e ganha muita influência. Na Revolução Francesa, da mesma forma, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, a burguesia ela ganha esse poder porque era principalmente a burguesia urbano e industrial. Certo? Então a gente vê agora uma burguesia empoderada. As características principais dessa segunda fase do capitalismo: neocolonialismo ou imperialismo, ou seja, agora a gente tem o fim do colonialismo, que é a colonização das Américas espanholas. Nesse período a gente vê a independência de boa parte dessas colônias e agora a colonização da África e da Ásia, que é o famoso imperialismo. Outra característica é a formação de grandes empresas, grandes corporações que tinham influência no Estado. Certo? Essas corporações e empresas vão ser os primórdios futuramente das famosas multinacionais. E outro ponto, foi nesse momento em que nós vamos ver o afloramento das famosas políticas liberais, do Estado mínimo, da pequena intromissão do Estado dentro da economia. A terceira fase do capitalismo é chamada de capitalismo monopolista ou financeiro. Como assim? Bem, eu tinha comentado com vocês que a segunda fase do capitalismo, a gente tem a fusão de empresas, o crescimento de empresas e a fusão de empresas formando os monopólios. Nessa fase isso é aprimorado. Ou seja, nesse período a gente vê o surgimento das famosas empresas globais. Ou seja, empresas que elas não estão atuando somente em 2, 3 países, mas no mundo todo. Outro ponto importante é agora o papel dominante do capital bancário e financeiro. Como que isso ocorre? A gente vê a abertura de capital de empresas, venda de ações em bolsas de valores, ou seja, agora a gente tem uma influência muito grande das bolsas de valores, da movimentação de dinheiro e principalmente dos bancos no controle da economia. Quais são as principais características dessa terceira fase? Primeira coisa, falei com vocês, né, a questão dos monopólios e oligopólios, a formação das grandes empresas, empresas globais. Segundo ponto, o crescimento urbano e crescimento do mercado de consumo, ou seja, nós estamos numa sociedade agora quase que 80 a 90% da população concentrada em zonas urbanas em alguns países. Brasil é um desses exemplos. Então isso faz com que nós tenhamos um crescimento de zona urbana e, por tabela, um crescimento muito grande do comércio, ou seja, do mercado consumidor, população cada vez mais consumista. E o último ponto aí, que eu tinha comentado com vocês, a fusão, ou seja, a interligação agora do capital
bancário com capital industrial. Não consegue se separar mais hoje. O que é produção industrial e o que é banco. O último ponto que eu vou falar com vocês aqui é da questão estrutural do capitalismo. São 3 pontos importantes que eu gostaria de ressaltar. O primeiro ponto está relacionado à concentração de capitais em alguns países. Ou seja, quais países concentram esse capital? Pensem, países ricos, os famosos países desenvolvidos, certo? Então há essa discrepância, ou seja, há essa diferença entre os países. Lembre-se que o sistema capitalista, uma das bases dele é ter essa diferenciação, essa estrutura organizacional diferente, não só entre países, mas dentro da própria sociedade. É um sistema, se a gente for pensar, desigual. Segundo ponto, crises cíclicas dentro do capitalismo. E normalmente essas crises provocadas, por períodos de superprodução. Então é muito comum, lembre-se, uma das mais importantes é a crise de 1929. E o último ponto é o sistema de trabalho. O sistema de trabalho normalmente baseado no trabalho assalariado.